No meu último vídeo eu falei um pouquinho sobre quando o casal deve começar a pensar a ter filhos, ou então quantos filhos o casal deve ter e tudo mais. Hoje eu vou tratar um pouquinho sobre casamento, sobre o que Deus espera da gente no nosso casamento, né? Qual que é o propósito principal do casamento? E quando eu decidi essa pauta, eu pensei assim, quem instituiu a família? Quem instituiu o casamento? Então foi Deus. E é nele que a gente vai encontrar as respostas. Então é na palavra dele que a gente vai encontrar a resposta acerca de tudo isso que a gente está comentando aqui. Lá em Gênesis 1:28, Deus disse para Adão e para Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Bom, a gente se pergunta, será que esse mandamento já acabou? Já não vale mais pra gente hoje? E a gente fica pensando nas circunstâncias que a gente vive hoje e fala assim, não, acho que aquilo lá foi para aquele povo lá atrás, para Adão e para Eva, né? E não vale mais pra gente. Mas a verdade é que se você for procurar nas escrituras, em nenhum momento esse mandamento acabou, se encerrou. A gente pode ver isso quando acontece com os mandamentos de sacrifícios. Eles tiveram um fim, foi falado, foi encerrado, olha, agora chegou Cristo, então acabou. Bom, esse mandamento que foi dado para Adão e para Eva está válido até hoje, não mudou nada, só por causa da nossa realidade, nossas circunstâncias atuais, não quer dizer que aquele mandamento foi encerrado. Bom, então Deus falou, sede fecundos, multiplicai-vos. Daí muita gente vai me perguntar assim, nossa, mas por que eu vou pôr filhos nesse mundo se esse mundo é tão mal, né? Já ouvi até conselho, olha, não tem muito filho não, porque esse mundo já tá cheio de problema, é um mundo mal, que não sei o que lá. E fala um monte de coisa pra deixar você com medo realmente de ter filhos, né? Mas se a gente for lá em Gênesis 9:1, depois do dilúvio, e depois da entrada do pecado no mundo, e mesmo assim, porque quando Deus ordenou isso para Adão e para Eva, não tinha pecado. Mas depois que entrou o pecado no mundo, lá no dilúvio, Deus continuou. Ele reafirmou esse mandamento. Ele falou para Noé, falou assim, ó, sede fecundos para a família de Noé, sede fecundos e multiplicai-vos. Então, não significa que se a gente vive num momento da história que o mundo é terrível. O mundo sempre foi terrível. Com a entrada do pecado no mundo, sempre teve o mal. Então, não significa que hoje você não vai ter filhos porque você tem medo do mal que tem no mundo e tudo mais. Esse não é o sentido. Lá atrás foi a mesma coisa. O pessoal continuou tendo filhos mesmo em várias circunstâncias, em outros momentos de guerra até. Lá em Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao 7, também vai ter um exemplo disso, que eles estavam em guerra e mesmo assim Deus ordenou, continua tendo filho, continua edificando casas, plantando e tendo filhos, falando para as mulheres, gerai filhos e filhas. Então, não é por causa que a gente está vivendo uma situação complicada, nossa, hoje o mundo é muito terrível, não vou ter filhos por causa disso. Lá atrás também era, lá atrás também tinha seus problemas, o pecado depois que entrou no mundo trouxe problemas para todas as épocas seguintes. Mas o mandamento de ter filhos não mudou. É engraçado que quando a gente fala, o papel principal do casamento é ter filhos e tudo mais, daí vem a pergunta quando? Mas quando que eu devo ter filhos, né? Que eu já até comentei no vídeo passado sobre viagem, sobre estudar e tudo mais, que isso acaba adiando esse plano de ter filhos, né? Na Bíblia, nas Escrituras, você vai ler lá, e tal pessoa se juntou com tal pessoa, coabitou, né? Fala. E eles tiveram filhos. E daí começa a citar a descendência desse casal. A gente vai ter vários exemplos lá atrás. Não tem... O engraçado é que você não vai ler assim. Tal pessoa se juntou a tal pessoa e daí eles viajaram, conheceram o mundo, estudaram, cresceram no emprego, estão ganhando mais dinheiro. Agora eles vão ter filhos e essa é a genealogia deles, essa é a descendência deles. Não. É engraçado que você lê lá e você fala, olha, tal pessoa casou com tal pessoa e eles tiveram filhos. Daí cita o nome dos filhos e é assim o padrão. Então, eu citei no vídeo passado, né? Você não precisa ficar orando para quando você deve ter filhos e tudo mais. Se você casou, filhota, vai embora, pode ter filho, eu já falei isso. A questão aqui não é que é errado viajar e curtir com o marido, vamos casar e vamos viajar. Não é errado viajar e conhecer o mundo, tá? Esse não é o ponto. A questão é que se isso é uma prioridade, se isso está vindo antes de ter filhos, isso é errado. Você tem que entender que você tem que estabelecer as prioridades. Viajar é errado? Não, você pode viajar, mas eu tô deixando de ter filhos pra poder curtir o mundo, pra poder viajar, conhecer o mundo, ou então estudar, trabalhar, etc. Então vamos parar pra pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Da mesma maneira, tem muita gente que pensa que vai casar só pra poder fazer sexo. Faz parte o sexo, mas não é só a recreação. O sexo foi feito pra quê? Pra gerar filhos.
E tá aí outro propósito de instituição de família, de instituição do casamento, né? Ter filhos. Eu entendo que é um pouco difícil a gente enxergar e viver esses padrões bíblicos na realidade que a gente tem hoje. A questão é que por muitos anos, por milhares de anos, desde a criação do mundo até hoje, em torno de 6.000 anos, a concepção de família era diferente, a concepção de casa era diferente do que a gente tem hoje. Com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, tudo mudou. A concepção de família mudou, a concepção de ter uma casa mudou. E hoje a gente está tão inserido nessa mentalidade moderna de família, desse padrão moderno do que é ter uma família, que a gente não consegue enxergar o que Deus quer pra gente, a gente não consegue enxergar o que Deus quer para um casamento. Hoje a gente nem sabe o que é uma concepção de família conforme a vontade de Deus, a gente vai seguindo o que o mundo diz. Olha, para casar primeiro você tem que ter carro, casa e tudo mais. Depois que casou, você precisa curtir, você precisa viajar, você precisa ter tempo com a sua esposa e tudo mais, depois você vai ter filhos. E depois vai discutir até a quantidade, que hoje eu nem vou entrar um pouco nisso. Mas a questão é que a gente perdeu realmente o que a palavra de Deus diz sobre família, casamento e filhos. E a gente precisa se voltar para ele. E a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre isso, sobre esses assuntos que são essenciais na vida de um cristão. A gente tem que parar um pouquinho, sair um pouquinho da realidade que a gente vive, do que o pessoal fala lá fora e falar, o que será que as escrituras dizem sobre isso? Deus criou o homem e a mulher para serem frutíferos. E isso não mudou até hoje. Não mudou para ele, não mudou pra gente. Aqui, porque a gente tá numa época diferente. A gente tá vivendo numa época diferente. Esse é o mandamento de Deus e não mudou. A questão é que a gente tá tão conformado com o que o mundo quer pra gente, com o que o mundo quer pra gente no casamento e em relação a filhos também, que a gente não consegue enxergar quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Pra nossa vida em questão de casamento, filhos e trabalho e tudo mais. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, marca outra mãe, outra pessoa, outra amiga que você quer passar essa mensagem. E a gente vai falar mais sobre esses assuntos daqui pra frente. E é isso aí, meninas. Até a próxima. Beijão!